assim, Ana, pensando em como tudo isso começa, né? Geralmente é pelo abuso psicológico. E tem alguns abusos que eles ficam só nesse âmbito psicológico mesmo, né? De humilhação, xingamento, coação. E me fala uma coisa, quando ele fica nesse âmbito psicológico, como que a gente pode se proteger em relação às leis? Porque é difícil obter provas, né? E, por exemplo, de acordo com a minha experiência clínica, eu tenho pacientes que sofrem e sofreram muito com isso, e chegaram a ir em delegacias, né? Delegacias comuns. E aí elas foram até desacreditadas. Ah, isso é briga de marido e mulher, volta para casa e se entende com o seu marido. Você não sabe o que vai acontecer com a vida de vocês se você seguir com esse BO, né? Enfim. Quando nesse A grande psicológico, questão realmente no jurídico, né, se leva muito mais para frente quando se chega na violência física, né? Ou seja, que você tem aquela prova, tal. Dentro do relacionamento psicológico, a gente só vai ter algum avanço para crime mesmo quando a gente tem o crime de stalking, que é a perseguição virtual. E aí vai entrar no WhatsApp, vai entrar aquelas perseguições em redes sociais, né? Aquela tortura ali feita de uma forma virtual que não chegou na agressão física. Uma das coisas que a gente precisa trazer, Larissa, dentro disso tudo que a gente vem comentando, disso tudo que a gente vem falando de relacionamento, parece, como eu disse, uma questão de moda, uma questão em voga, mas a gente pode falar que não, que muitas vezes os nossos avós, os nossos pais sofreram relacionamentos abusivos, porém era visto de uma outra forma, né? Como que era visto esses relacionamentos? Então, quantas vezes você... e a gente aqui tem que trazer mais duas informações muito importantes até para começar essa live, que hoje eu coloquei o material também lá na minha página, para quem não conhece, não curte, entra lá para ver também, que a gente sempre traz material, e eu coloco que dá sempre a sensação, a primeira coisa, e aí eu volto a falar daqui a pouco dos pais, que o relacionamento abusivo só acontece do homem para a mulher. A violência física, normalmente, é mais fácil ocorrer do homem para a mulher por uma questão de força, de estrutura corporal, mas eu vou te dizer uma coisa, ocorre muitos relacionamentos abusivos da mulher para o homem, e aí eu vou trazer algumas atitudes anteriores nossas, das quais a gente já pode dizer, né, que a gente vai, que todo mundo que está aqui vai falar, nossa, em algum momento da vida eu escutei, ou eu vi, ou eu falei isso. E segunda coisa, às vezes é a mulher também que parte para cima do homem. Eu tenho diversos casos, né, onde ela também parte para cima do cara. Então, relacionamento abusivo, vamos dizer que ocorre do homem para a mulher e da mulher para o homem. Óbvio, né, que a gente tem hoje tipificado, que já veio, né, há 2 anos atrás, a questão do feminicídio, né, que antes ele ocorria, que é o assassinato de mulheres pelas condições de ser mulher, né, toda aquela situação. Antes ele não era tão divulgado porque ele não existia uma lei específica dentro do Código Penal trazendo isso. O que ele era? Ele era considerado como um homicídio comum. A partir do momento que houve essa tipificação que nós chamamos, né, ou seja, essa previsão legal ali dentro desse tipo de crime, e ele passou a ser classificado corretamente, o número estoura, então dá a sensação de que aumentou. Não é que aumentou, ok? É que ele passa a ser classificado de uma maneira correta. Eu vou emendar, desculpa, mas só para terminar de concluir meu raciocínio anterior. E aí, quando eu falo assim, que a gente já via nossos avós e nossos pais viverem, e um tipo de relacionamento abusivo é, às vezes, aquele, nem só entre marido e mulher, entre casal, mas aquele causado entre, por exemplo, mãe e filho, pai e filhos, entendeu? Tem toda aí uma situação. Quantas vezes vocês não escutaram dizer, sem você escutar assim, não provoca seu pai que hoje ele não tá bom, entendeu? Ou obedece, ou seu pai é assim mesmo, aquela modificação de personalidade. Se a gente for classificar ao pé da letra, o pai comia a coxa, que era o melhor pedaço, e a mulher, às vezes, servia o prato do homem, servia o prato, e ela, às vezes, ficava com o final
Às vezes, muitas vezes a gente ficava dentro, né? Ela ficava sem a questão. Ou você escutava, eu vou contar, eu escutei a minha avó falando, teu avô jamais elogiou uma comida minha. Entendeu? Típico relacionamento abusivo. Meu avô era extremamente ciumento da minha avó. Minha avó tinha horror de pensar que uma neta pudesse casar com um homem ciumento. Ela falava, corre. Era a primeira coisa que ela perguntava, vó, tô namorando. Ela falava, é ciumento? Controla a sua vida? Controla a sua roupa? Era a primeira coisa que ela perguntava. Porque ela falava, pelo amor de Deus, tua avó era extremamente ciumento, vocês não sabem o que é isso. E é complicado. E aí vem toda aquela questão de forma... Então, a gente acaba sendo criado de que você tem que baixar a cabeça, você tem que ficar, né, dentro de uma situação. Então, trazer aqui que relacionamento abusivo ocorre das outras maneiras. E que tipificado mesmo no psicológico somente a partir do stalking, quando a pessoa traz ali aquele histórico, né, de perseguição, toda uma questão ali que lhe deixa um rastro, vamos assim dizer. Porque se não for físico, realmente a gente vai ter problema para lavrar um BO de perseguição, falar mal. É muito sutil, né? É muito sutil. Até estão falando aqui que é difícil falar de relacionamento abusivo sem associar o patriarcado, o machismo, que também engloba as mulheres dentro dessa cultura. Que é isso que você está falando, né, Ana? Que a gente ouvia as nossas vós contando, ou a gente via nossas vós passando por isso, nossas mães passando por isso, e acreditava que era isso, o relacionamento era isso, o homem tinha direito de fazer aquilo, né? E a mulher tinha a obrigação de servi-lo. E hoje a gente vê uma sociedade que está caminhando para o oposto disso, mas ainda está caminhando, né? Até, por exemplo, aqui em São Paulo, os grandes centros, a gente já percebe uma mudança nesse sentido, as mulheres querendo sair para trabalhar, e as relações mudando um pouco. Mas se a gente for pegar, né, norte, nordeste, interior, a gente ainda vê muito esse modelo, né? Sim, a gente vê muito esse modelo, e aqui em São Paulo também. A gente tem ainda uma geração anterior à nossa, Larissa, né? Que a gente tem. Eu vou falar praticamente a mesma ideia, roubando anos meus, né? E acrescentando anos seus. Vou dizer que a gente tem praticamente a mesma idade, mas uma geração anterior ainda tem, né? Eu ainda tenho um ou outro caso de resquício de mulheres que não trabalharam durante o casamento, que ainda permaneceram criando os filhos, e que quando o casamento acaba, tá ali diante daquela situação. E engoliu, e engole muitas coisas, até mesmo depois do divórcio, para que aquele cara não suspenda aquele pagamento de pensão. O que a gente tem que desmistificar, por um lado, né? Aí já a gente entra dentro do abuso financeiro, que é uma das coisas que ninguém para pensar. Uma das coisas que a justiça vem coibindo hoje em dia dentro desse abuso financeiro, principalmente nas questões de divórcio, é que antigamente o cara falava assim, eu não vou dar dinheiro na mão, eu não vou usar o termo que ele fala, né? Porque não vem ao caso. Ele fala, eu não vou dar um dinheiro, vai, na mão dessa mulher. E o que ele fazia? Ele pagava 100% da pensão in natura. O que é? Ele pagava as escolas direto, ele pagava o plano de saúde, às vezes, quando ele era condenado. Ele fazia a compra de mercado e levava para ela. Então, ele escolhia a marca do shampoo, ele levava o absorvente para aquela mulher, ele levava a comida que os filhos iam comer, a quantidade que ele queria ou não. Então, isso era uma forma, e não deixava um centavo. Então, se a criança ficasse doente, precisasse de um remédio, ela tinha que telefonar para ele. Então, ele exercia um controle da pessoa, ele saía de casa, mas ele continuava exercendo aquele controle, né, naquele relacionamento, através do dinheiro, através da pensão. Então, é uma forma... E aí a justiça passou a dizer, não, a partir de agora não cabe 100% de pensão in natura, porque isto é um abuso, isso é uma maneira de abuso. Então, ele pode pagar, por exemplo, diretamente à escola, mas o resto das despesas, ele é obrigado a dar em dinheiro, e ela administra a vida como ela quer. Que é o certo, né, Larissa? Porque aí ele tem outras ferramentas para ir buscar. A gente anda muito... É muito complicado como as pessoas estão pós-pandemia, dentro da pandemia. Eu não sei se aflorou em todo mundo isso, se foi um boom que deu, se as pessoas surtaram ao se depararem numa vida que não é a delas, ao conviver efetivamente com aquele cônjuge. Porque se você pensar num casal normal, que ele sai e ela sai às 7 da manhã, ou às vezes eles entram 7 e vamos colocar 7 horas da manhã, eles saem,
para estar às 8 lá do outro lado da cidade, às vezes sai até antes, chega às 8, 8 e meia, eles convivem às vezes por 2 horas, porque vão deitar cedo, às vezes convivem no fim de semana, mas está ali naquela correria do dia a dia com as crianças e tal. Então não havia convivência. E aí, quando você se depara com quem é seu cônjuge, com quem você depara quem é seu companheiro, ele ou ela, não importa, quando você depara os filhos que você criou, trouxe à tona um lado muito ruim dos relacionamentos abusivos, de se escutar, de falar de pessoas narcisistas, de pessoas manipuladoras. E assim, eu como profissional de direito, assim como você como profissional da psicologia, a gente começa, né? A gente começa a diagnosticar e a trazer algumas características que eu acho importante. Eu sei que você falou isso a semana passada, mas dá uma reforçada em algumas coisas, né? Então, porque o que acontece, Ana? O que eu percebi que aconteceu, né? Com essa pandemia, é claro que todo mundo começou a conviver mais, né? As famílias ficaram dentro de casa, os filhos, as pessoas trabalhando em home office. Não que o abuso antes não acontecesse, não que aquela pessoa não fosse abusiva antes, né? Só que o que aconteceu? Começou a ficar insuportável, porque quando cada um estava no seu trabalho, tinha aquela distração do trabalho e aquele momento onde cada um estava num canto, eles estavam separados. Agora, vivenciar o controle 24 horas por dia é muito difícil, porque uma pessoa controladora, Ana, ela não é controladora só quando a pessoa sai com alguém, com quem ela conversa. Ela é controladora também que horas a pessoa vai tomar banho, o que ela vai comer, por que ela vai comer aquela hora, que horas ela vai deitar, entende? E aí tem também a questão dos filhos. Né? Não, eu quero que as crianças jantem até 8 horas. Aí não deu para fazer até 8 horas, porque está todo mundo atolado de trabalho. Né? E aí o homem, geralmente, que começa a reclamar. Mas como assim você não consegue? Né? Ah, mas a minha mãe dava conta de 6 filhos, não tinha máquina de lavar. Aí entra toda aquela questão do machismo também, né? Que é complicado. Tem essa questão também que você falou, que tem muitos homens sofrendo também em relacionamentos abusivos. Eu recebo isso no meu consultório. Só que uma coisa que eu observo, Ana, é que é tratado de uma forma ainda muito diferente, muito preconceituosa. Né? Mas como assim? Você é homem, se imponha. Mas como assim você deixa a sua mulher fazer isso com você? Então, mas talvez seja mais sutil quando a mulher faz o relacionamento abusivo. E aí eu vou trazer. O que ela faz? Ela faz chantagem emocional com aquele cara, entendeu? Então, eu vou matar, eu vou morrer, você me tirou da minha casa. Ela faz, sabe aquela frase, aquela coisa antiga, que ela vai olhar a gola da camisa para ver se o cara tá olhado? É o stalking, se curtiu a foto de não sei quem no Facebook, no Instagram. Ela começa, né, a ter um ciúmes, porque mulher ciumenta também é um inferno. Ela tem aquele ciúmes doentio do cara, entendeu? E vira. A grande questão que todo mundo tem que entender, e isso eu também falo em relação à alienação parental, que para mim é um tema que é quando, né, um fala mal do outro em relação para os filhos e tal. Eu vou falar em relação até ao relacionamento abusivo, que hoje eu trouxe essa informação e fiquei parada perguntando, né? Será? Porque eu sempre falo que dentro da alienação parental, aquele que fala que sofre também faz, ok? Dentro do relacionamento abusivo, muitas vezes a pessoa também que sofre também tem algumas reações e algumas atitudes de relacionamento abusivo, se a gente for pegar. E aí você vai falar assim, como que não? Né? Como que é assim? Eu vou falar, porque às vezes você, quando se dá conta, dependendo da sua personalidade, de que você se dá conta de que você está dentro de um relacionamento abusivo, você também começa a ter reações, a falar, a gritar, a falar alto, a praticar algum tipo de agressão que essa rebelião naquela outra pessoa que tenta te manipular causa também uma situação e vira uma guerra constante. Estou errada? É isso que eu trabalho com meus pacientes. Não, tá certo. É o que eu trabalho com eles, né? Então, tem situações que a gente se estressa, a gente fica nervoso, a gente se descontrola, né? Então, é o que eu tento trabalhar para quando eu percebo que aquele casal vive um relacionamento abusivo e que não tem jeito ali, eles precisam se separar, né? Porque, Ana, uma coisa é
o casal ter algumas atitudes abusivas e eles conseguirem reconhecer isso e trabalharem juntos para acabar com essas atitudes. Outra coisa é você ser casado com alguém narcisista, com alguém controlador, com alguém com uma baixa autoestima, insegurança muito grande, e aí a pessoa só vai se dar conta disso o dia que ela quiser fazer uma terapia e procurar saber o porquê que ela tem essa necessidade do controle. Só que dificilmente a pessoa que tem essa necessidade do controle, ela admite. Porque para fazer terapia você tem que admitir que você precisa de ajuda com alguma coisa, né? Que você precisa mudar e não consegue. Então aí a pessoa vai procurar terapia. Né? Quando eu recebo essas pessoas que são narcisistas ou são controladoras, eu tenho certeza que ou a pessoa já largou, ou ele está na iminência de perder o casamento. Porque cair a ficha é muito difícil. Não cai, né, Larissa? Não cai, é muito difícil. Então, assim, se a pessoa é assim, é da personalidade dela, ela tem esses traços de personalidade, a melhor coisa é você se separar, porque senão você fica esperando aquela pessoa mudar, você fica esperando aquela pessoa entender que ela tem um comportamento difícil, você fica esperando, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. Tem pessoas que vivem uma vida inteira, né, num casamento infeliz. As pessoas até se amam, mas não conseguem ser felizes, porque tem características de personalidade de uma das pessoas que não dá. Ela tem essa necessidade muito grande do controle e por mais que às vezes ela não queira controlar, ela acaba controlando. O narcisista, essa pessoa manipuladora, ela vai ter 2, 3, 4, 5, eu falo 10 relacionamentos e não vai ser. E ela não muda porque ela não vê. Para mim não é justificativa a pessoa não, dizer que e não outra, vê. o narcisista ele não consegue mesmo Manter, mudar. Né? É uma personalidade, uma característica de personalidade. Se ele... Eu nunca vi isso acontecer, tá, Ana? Mas vamos supor que ele queira, que ele entenda que ele é narcisista, ele não quer ser assim. Ele vai fazer terapia, treinar habilidades sociais, né? Tentar agir diferente, mas volta e meia ele pode ter uma recaída. É uma coisa que não tem cura, tem controle. E uma das coisas que o relacionamento abusivo, que eu acho muito importante a gente também trazer, Larissa, a pessoa ela tem que ter controle de tudo. E aí eu te falo isso dentro, a gente vê muito fácil o controle dos processos, das pessoas que são narcisistas dentro dos processos, né? Quando a outra parte não tem dinheiro no mundo que faça. Tá entrando com uma ação de guarda porque quer chegar nos alimentos. Você pode chegar com milhões na mão da pessoa, a pessoa não quer. Ela quer, é o poder, né? Então, ela usa. Só que ninguém entende a insegurança que essa pessoa tem e o quanto quando ela elimina, né? Quando ela aniquila a sua autoestima, o que ela causa. Uma das grandes características que eu vejo nos meus clientes que sofreram relacionamento abusivos, homens e mulheres, ok? Tô dizendo que eu tô numa fase que eu tenho defendido mais os meninos até do que as meninas. Então, vamos lá. É uma coisa, antes eu defendia a mulher, aí os caras começaram, não, Ana, eu preciso entender o que passa na cabeça de uma mulher, eu preciso de uma advogada mulher, eu quero. Então, aí eu já entro desanimada, porque eu sei que eu vou perder pela justiça, elas aprontam muitas vezes o que querem dentro dos processos e eu vou perder. Entendeu? Mesmo que todas as evidências levem a crer que aquela pessoa praticou, de que ela está fazendo ali por vingança, eu vou perder. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente trazer, né, nem tanto jurídico, mas mais psicológico, é o que um relacionamento abusivo deixa de marca psicológica numa pessoa. Ok, você sai de um relacionamento, quando você só sai de um relacionamento, e hoje eu tive um depoimento que eu já conto para vocês, quando ela quer. Pode vir tua mãe, pode vir teu pai, pode vir teus filhos, pode vir Deus. Pode vir Jesus Cristo. Frente te dizer que você está vivendo um relacionamento abusivo. Se você não está preparada para aceitar dentro de você mesmo que você está vivendo, você não vai conseguir sair dessa situação. Ok? Você não sai. E aí, quando você sai, que você cria força para sair desse relacionamento abusivo, as marcas que isso deixa em você, ninguém tem noção, ok? Você vê a pessoa destruída. Eu li um artigo que diz que a pessoa que sai de dentro desse relacionamento,
ela tem as mesmas, o controle que foi exercido, dependendo, não precisa ser um controle por muito tempo, dependendo da maneira se foi muito incisivo, mesmo num curto período de tempo, dependendo da sua característica pessoal, né? Então, aquele estrago vai ser o mesmo que às vezes ao longo do tempo, né? Mas o que que acontece? Diz que essa pessoa passa a sofrer a mesma sensação quando ela está fora do relacionamento, lá tentando se fazer, do que sofre quem foi sequestrado. Ele tem a sensação de que ele está sendo perseguido, ele tem a sensação de que a pessoa tá vigiando, da eterna vigilância, e que isso, mesmo passando depois de um tratamento muito longo, que isso depois de muito tempo, ainda assim, passado às vezes 10 anos, a pessoa tem gatilhos a respeito disso, entendeu? É impressionante, é impressionante o que isso causa. Tem uma explicação, né? A gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? Aquela pessoa viveu um trauma ali, como se fosse realmente um sequestro, né? Ela fica, na verdade, emocionalmente sequestrada pelo controlador, né? E é um sofrimento psíquico muito intenso, muita ansiedade, né? Muita sensação de insegurança. E aí o que acontece? Ela sai desse relacionamento abusivo. Ela sente que, nossa, tá tudo muito tranquilo, alguma coisa vai acontecer. Não, ele tá muito sossegado. Não, daqui a pouco ele vai vir atrás de mim, ou ela vai vir atrás de mim, tá tudo muito sossegado. Tá sempre em alerta. Exatamente, porque aquela pessoa recebeu um reforço negativo durante todo aquele tempo que ele ficou naquele relacionamento, ou que ela ficou naquele relacionamento, né? E isso tem até comprovação científica, né? Eles fizeram os experimentos de reforço negativo e positivo com ratos, né? Para saber como que isso grava, né? Dessa maneira psicológica. Então é isso. Se você, por exemplo, coloca o rato numa gaiolinha, né? Eu fiz isso na faculdade, eu só não fiz o negativo porque já estava proibido. Mas você coloca o rato numa gaiolinha e ele tá com sede, né? Toda vez que ele faz um movimento, você libera água para ele vai aprender que ele tem que fazer aquele movimento quando ele tiver com sede e aí ele vai ganhar água. E aí o reforço negativo consiste no quê? Dependendo do movimento que ele faz, a gente aciona um mecanismo e ele toma um choque. E aí ele vai começar a entender que aquele movimento gera o choque nele, né? E aí a gente depois começa a dar choque com ele mesmo parado. E aí ele entende, se está tudo muito paradinho, está em silêncio, vem o choque. Então é isso que acontece quando a pessoa sai do relacionamento abusivo. Porque aí ela vive uma vida tranquila, ela tem tudo para ter uma vida tranquila. Só que aí está tudo muito em silêncio, está tudo muito parado. Aquela pessoa não está aprontando nada. A vida dela está andando bem. Ele fala, não, aí tem. Né? Ele vai vir atrás de mim, ela vai vir atrás de mim. Ou você vai vir o choque. A pessoa seguinte para o seu relacionamento seguinte, né? A pessoa vem muito boazinha, você fala, não mereço. Aí entra as questões de autoestima, de merecimento. Aí são outras características que vêm e que você está sempre tenso. É o estresse mesmo, sabe? O estresse do que vai acontecer, tensão, adrenalina. E tem, né? Se a gente for ver as características físicas, suadeira, taquicardia, crises de choro. Todos os sintomas de crise de ansiedade. Né? E outra coisa, esse controle, ele dá a falsa sensação para a pessoa, enquanto ela está na relação, de proteção. Né? Então, a pessoa também se sente desprotegida, o que causa mais insegurança fora do relacionamento abusivo, desse relacionamento controlador. Entendeu? Então, é isso que eu faço meus pacientes prestarem muita atenção, Ana, porque se eles tiverem necessidade de proteção, se eles ficarem inseguros, a probabilidade deles caírem num próximo relacionamento abusivo é muito alta. Entende? Porque a pessoa vem com aquele controle disfarçado de proteção. E aí encontra uma outra aqui que está sedenta por proteção, está se sentindo inseguro. Pronto. Sabe aonde que eu tenho visto? Observado entre clientes, entre situações, os casos conflitantes, casos de conhecidos pessoalmente e tal, que vem o pessoal me dizendo muito, vivi um relacionamento abusivo. Onde você conheceu essa pessoa? Em aplicativo. Por quê? Porque ali você está super vulnerável. Você está ali, se você está no aplicativo, ali você está super vulnerável a demonstrar, estou carente, preciso de alguém. Entendeu? E aí alguma coisa vai te ligar, né? Eu não sei aí o que é,
mas acontece. A maioria fala assim, ou vive o relacionamento, até não é que eu estou falando que conhecer no aplicativo está errado, gente. Muito pelo contrário. Hoje em dia é um facilitador para todo mundo, tal. Só que eu te falo assim, as coisas acontecem num tempo muito menor. E eu brinquei ontem, falei assim, até de uma situação, que eu falei assim, será que alguém te apresente, né? Vou te apresentar um amigo, vou te apresentar. Será que essa validação dos terceiros serviria para você não viver um relacionamento abusivo? Eu vou te dizer que não, porque normalmente a pessoa manipuladora que faz, às vezes, o relacionamento abusivo, ela é uma pessoa extremamente sociável. É aquela pessoa falante, aquela pessoa... Eu falo, ela enche a sua vida, a princípio, positivamente, que você fala, encontrei o príncipe encantado, encontrei a mulher da minha vida, e depois ela preenche negativamente, né? Mas, a princípio, todo mundo que está em volta fala, caraca, meu, você arrumou o cara da sua vida. E aí, quando você larga, porque muitas vezes o relacionamento abusivo se dá nos bastidores, porque aquela pessoa não pode demonstrar quem ela verdadeiramente é por ser narcisa, né? Aí todo mundo olha para sua cara, e aí é o julgamento de terceiros que eu quero trazer aqui com você uma fala, né? Para a gente conscientizar pessoas da seguinte maneira. Como que você está largando um homem desse na sua vida? Só que ninguém sabe que esse homem transforma a sua vida no inferno, porta dentro, entendeu? Que você quer morrer, que você quer matar. O cara te dá dinheiro, o cara te dá de viagens, o cara te dá roupas, as roupas que ele quer, mas as roupas, ele vai te dar uma vida muitas vezes confortável, porém o cara é um carrasco dentro de casa. É o cara que é um péssimo pai, é o cara que ninguém pode falar nada, ninguém pode abrir a boca, entendeu? A mulher corre um risco de, se não falar, apanhar, entendeu? Então é aquele cara que você olha e fala assim, putz, e todo mundo olha para sua cara e fala, meu, mas vocês tinham tudo, vocês eram um casal de margarina, entendeu? Você fala, todo mundo fala assim, é o casal de margarina. E aí eu penso, só se for vencida e talhada, entendeu? É a coisa, né? É vencida e talhada. Um cliente meu me trouxe uma característica, ele me trouxe uma situação, eu sentada, socorrendo ele numa situação, a ex é narcisista, e ele me trouxe a seguinte situação, a hora que eu tive o contato com ele. Ele falou assim, e aí nisso serve, tá, mulherada, e caras também, para a questão do aplicativo, para vocês observarem. O que ele traz? Ele falou assim, você tem que observar os relacionamentos anteriores daquele cara, ou daquela mulher. Então, como que terminou? Pergunta, como terminou seu primeiro? Como terminou seu segundo? Como que foi? Como que é a sua relação com esse, né? Se o cara ou ela já começar, ele é louco, ela é louca, entendeu? O cara é isso, a mulher é aquilo, você já começa a pensar. Porque falou mal, alguma coisa próxima louca é você. Alguma coisa já tem, né? O cara chamar e falar para você que a mulher é louca, você só observa, né? Então, alguns gestos pequenos. E aí ele falou assim para mim, ele falou, porque a pessoa age num padrão. E aí ele me trouxe a seguinte situação, ele falou, age num padrão, ele falou assim, ela é como uma peça de teatro, ok? Ele falou, isso é um teatro para a pessoa. Muitas vezes, uma peça de teatro muda os atores, muda a cidade, mas o enredo é o mesmo. Então, a pessoa muda de casamento, ela muda de algumas situações, mas o enredo, a história, por quê? Porque a pessoa já traz dentro dela, vai ser sempre o mesmo. Então, você vê como que termina o primeiro relacionamento, você vê como termina o segundo, você vê como termina o terceiro, você passa a observar, quando você vê, você fala, meu, é padrão repetitivo da pessoa ser, por exemplo, às vezes narcisista, trazer dentro dela o relacionamento abusivo, controle, ciúmes excessivo, entendeu? E aí eu observo. Normalmente a pessoa, eu também li, não sei aonde, Larissa, ou quem que eu escutei, que se dentro dos 3 primeiros meses você já observou, não foi, não deu certo, corre, porque dali só piora, entendeu? Dali só piora. É uma situação assim que a gente tem que ver caso a caso, né? Eu sempre falo com meus pacientes, observa no primeiro mês. Se no primeiro mês já houve ali alguma tentativa de controle, já houveram ali alguns indícios, né? É um sinal que é para você ficar alerta, né? Para você perceber, tentar entender aonde você está entrando. Essa questão do discurso da pessoa também
é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Né? Como você bem disse, esses narcisistas, os controladores, eles podem ser muito manipuladores. Né? Tanto homens quanto mulheres, que até o Ítalo colocou aí, mulheres também fazem esse papel, e fazem mesmo. Não, Né? E aí eles são muito manipuladores. Pessoas, vamos lidar como pessoas, não como Exatamente. homem ou mulher. Né? Aí você... Exatamente. Você encontra lá no aplicativo, aí você senta num bar para conversar. Né? Quando você sentar naquele bar, você tem que prestar atenção no que a pessoa está te contando e segurar a sua ansiedade de encontrar aquela pessoa que vai dar certo na sua vida. Sabe, isso é muito difícil de fazer, Ana, porque assim, todo mundo quer um relacionamento que dê certo, todo mundo quer encontrar alguém. A pessoa que está no aplicativo, ela já está ansiosa, porque o aplicativo é algo instantâneo de você encontrar alguém. Né? Você pode acabar essa live e sair agora para ir num bar conhecer alguém? Não dá, nós estamos numa terça-feira à noite, amanhã todo mundo trabalha, tal. Geralmente as pessoas não vão para o bar hoje. Mas você pode pegar, se você se sentir sozinha, abrir esse aplicativo e conversar imediatamente com alguém. Né? Então, assim, ali já demonstra que a pessoa está bem ansiosa para encontrar alguém. O que eu acho que é algo muito preocupante. A gente deveria segurar essa ansiedade. Não que não deva usar o aplicativo. O aplicativo está aí e agora vai ficar para sempre. Ele não vai deixar de existir. O que a gente precisa é usar com muito discernimento. Saber e prestar muita abre, atenção. Quem você se envolve. E assim, a hora que você sentar com a pessoa para conversar, prestar muita atenção no que ela te fala e no como ela te fala. O como é muito mais importante. Né? Se a pessoa se gaba de alguma coisa, pensa no que ela está se gabando, reflete. Se a pessoa ri de alguma situação, reflete do que ela ri. Né? Isso diz muito sobre a pessoa. Então, você precisa sentar ali e estar atento. A mesma coisa vale para quando você conhecer alguém pessoalmente mesmo. Sei lá, você encontrou alguém no bar, a pessoa veio conversar com você, você quer conversar com a pessoa, tal. É a mesma coisa, é prestar atenção. As pessoas manipuladoras, elas vão tentar contar alguma vantagem, elas vão arrumar o discurso para ficar sempre bonito para elas. Né? Elas vão ter sempre desculpa para alguma coisa, sempre uma explicação. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse primeiro momento. E aí ela te vende o sonho pronto. Ela te vende o que você quer saber, o que você quer comprar, o que você quer. Aí eu quero trazer a seguinte situação a respeito dos terceiros, né? Então você tá lá vendo, né, alguém sofrendo um relacionamento abusivo, uma amiga, uma irmã. Gente, cuidado com o que você fala, com o seu julgamento, né, Larissa? Porque você não sabe, às vezes, se a pessoa consegue... Por que a pessoa não consegue sair lá? Às vezes, ela é realmente dependente financeira daquela pessoa. Se ela sair de lá, ela não tem... Não é todo mundo que tem a casa do pai e da mãe para voltar. Não é todo mundo que vai ter o dinheiro para pagar um aluguel e se bancar e bater no peito e falar: eu sou uma Mulher Maravilha e tô indo. Dane-se o que ficou para trás. Entendeu? Não é todo mundo que consegue sustentar, bancar uma situação, às vezes, com os filhos, entendeu? Então, e aí vem os julgamentos de todo mundo. Credo, você não esquece porque você não quer, você tá nessa porque você não pode, você tá chorando porque você é fraco. A coisa não funciona desse jeito. Nem sempre a gente entende, nem sempre a gente consegue, né, sair das situações assim tão fáceis. Às vezes há risco de vida, de uma violência física. Às vezes a pessoa está envolvida financeiramente, né? Às vezes a pessoa está te devendo, às vezes você está devendo para a pessoa, entendeu? Então tem que acolher, e o acolher, gente, não é falar. Muitas vezes o acolher, você só escuta, dá o ombro para a pessoa chorar, conta uma piada que não seja uma piada preconceituosa, homofóbica ou qualquer outra coisa, e conta, vão falar de série. E é isso, a pessoa às vezes ela só precisa desabafar, ela só quer chorar, ela não quer que você dê a solução do problema, entendeu? Se eu fosse você, então, como você não é, boca de siri... Porque é muito fácil a gente dar uma solução assistindo tudo aqui de cima do camarote. Né? Fácil, então, né? Você fica assistindo aqui do camarote, aí você vê, olha, ali você pode fazer assim, aqui você pode fazer assado. Só que no meio da situação é muito difícil, principalmente quando tem mulher e filhos pequenos. Né? Nessa questão financeira, eu percebo que os homens que vivem um relacionamento abusivo, eles conseguem sair
da parte financeira de uma forma mais tranquila. Da parte psicológica, é claro que tem muitas marcas, né? Muito sofrimento e muita dificuldade de deixar esse relacionamento. Mas, geralmente, eles não são dependentes financeiros dessa mulher, o que ajuda muito. Mas agora, no caso das mulheres... presos, aí eu vou te contar, muitas vezes eles ficam presos em pensão alimentícia, em alimentos, em extorsão de patrimônio, entendeu? Eles saem porque eles ganham Entendi. mais por uma questão cultural nossa, mas eles não deixam de estar presos. E ela vai usar aquela pensão para mandar o cara preso, e é uma forma de abuso. Não estou falando que o cara não vai, mas é aquela coisa, um atraso de um dia, uma escorregada daqui, tudo vai ser motivo para ela usar aquilo lá para também, sabe, espizinhar coisa. As pessoas estão doentes, Larissa. E isso, eu não sei se reflete em você, Larissa, como pessoa, ou somente no profissional, óbvio, né? E aí eu vou falar uma coisa, gente, é super natural. Eu e Larissa, enquanto os outros choram, a gente vem de lenço, né? Então, a desgraça de é a felicidade de outros. Não é assim, ok? Eu não quero divorciar ninguém, assim como a Larissa também não quer divorciar ninguém. Entendeu? Eu trabalho pelo prefiro contrário. muito mais fazer planejamento sucessório, fazer o preventivo, né? Mas as pessoas não me procuram nessa hora, me procuram na outra situação. Mas eu vejo assim, o quanto isso, né, tem, como que o momento mundial das pessoas em si tem me afetado. O meu lado profissional, que sempre foi muito afastado, tem afetado o meu lado pessoal de ver tanta gente, sabe, se matando, se degladiando, se ofendendo, se machucando, sabe, dentro disso, sabe, de ver de tão perto, sabe, e aí uma amiga minha esses dias num caso olhou para minha cara e falou, nossa, você tá com uma cara de angústia, Ana, como se você estivesse sofrendo. Eu falei, eu sofro, porque eu tô vendo que o cliente vai preso, eu tô vendo que a situação tá fugindo do meu controle e eu não tenho nada mais que falar, a não sei falar pro cara, você tenha calma, paciência, que a gente vai fazer o melhor. E você nem sempre sabe se consegue que esse melhor seja feito, entendeu? Então é muito complicado, muito. Tenho visto, assim, gente de perto viver relacionamento abusivo, sabe? De descobrir pessoas que eu nem imaginava, sabe? Que às vezes chega, às vezes, como é no direct, né? No direct, na caixinha, ou às vezes me liga falando, eu só quero conversar. Entendeu? Eu falo, então vem. E a pessoa vira e fala assim, meu, fulano, beltrana, fazem relacionamentos. Aí começa a contar. Óbvio que a pessoa às vezes não chega, né? Ai, faz relacionamento abusivo. Mas está acontecendo isso, você fala, Jesus. E você nem imagina, porque é o casal perfeito na fotografia, na praia com as criancinhas vestidas de branco, entendeu? E aí, o que você faz? Não faz, né, Larissa? Não faz. Quando me procuram, é justamente para tentar ou consertar esse relacionamento abusivo ou tentar se separar, né? A primeira opção é sempre tentar consertar. As pessoas vêm com essa opção, não sou eu que dou, né? Elas querem tentar consertar. E aí não sou eu que falo, olha, isso não tem conserto. Eu falo, né? Para ser um relacionamento saudável, tem que ser assim, 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 assim. E aí o casal vai lá tentar, né? Mas se tem essas características que eu te falei lá no começo, não dá certo. E aí a tentativa fracassa e aí a gente caminha para uma separação, né? Porque não tem o que fazer. É muito difícil quando chega nessa parte da separação, porque todo mundo pensa assim que separar é fácil, sabe? Ah, cada um vai para uma casa, né? Volta para casa da mãe, volta para casa do pai, pronto. Não, separar de um relacionamento abusivo é um processo. Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2, às vezes demora 5. Né? Eu já tive casos da pessoa não conseguir. Cada um tem tempo, mesmo que elas consigam se manter financeiramente e tal. E até mesmo tem tempo de desligamento. E até mesmo tem um tempo de relacionamento desligamento. abusivo, cada um tem um tempo. Às vezes eu falo para o cliente, eu falo, sabe o copo quando está com a água bem cheia? Às vezes você pinga uma gota, ele não forma, às vezes, uma barriguinha em cima e não derrama. Eu falo, ainda falta gota que derrama. Tem gente que não espera nem encher um copo. Tem gente que espera aquilo transbordar de jato, entendeu? Então, para cada um tem um tempo. Independente se é abusivo ou não, para cada um tem tempo. E quando chega para mim, né, muitas vezes, já, assim, são raros os casais. As pessoas que chegam assim para mim e falam assim, eu vim aqui só saber meus direitos. Eu sempre olho para a pessoa e falo, você chegou na minha frente, é porque você já pensou, em algum lugar dentro de você isso já está definido de alguma maneira, pode ser que você não volte, talvez comigo,
Mas isso em algum momento vai se concretizar, porque ninguém vai procurar um advogado de família, perguntar quais são os direitos se não está na cabeça que vai, ou só para entender, ou de que o relacionamento está nas mil maravilhas. Ninguém toma remédio sem ter dor de cabeça, concorda? Então, é a mesma coisa, ninguém vem me procurar. Então, para mim, já chega um pouco mais pronto do que para você. Tua etapa é uma antes do que a minha, né? Entendeu? Exatamente. Exatamente isso. Né? E aí, uma coisa que eu também queria falar com você é nessa questão da violência patrimonial. Porque é algo novo, um termo novo que a gente está ouvindo falar. E é algo que as pessoas têm dificuldade de entender que isso também é abusivo. Né? A pessoa controlar o dinheiro da outra, né? Ficar controlando mesmo documentos, dinheiro, salário, ou a mulher que não trabalha, né? Depende da renda do marido e ele controla o que ela gasta no mercado, não deixa ela ter acesso à conta, ela tem que ficar explicando cada coisa que ela gasta, até mesmo chega na parte de quebrar objetos, né? Quebrar celular, quebrar computador. Né? Eu tive um paciente que a mulher destruiu o carro dele. Destruiu o carro dele. Esses dias eu fiz mercado, tinha uma mulher justificando pro cara o porquê que ela pegou não sei o que e pôs no carrinho. Eu juro por Deus, Larissa. E o cara meio que berrou. Ele gritou. Quando ele gritou, eu virei tão automático. Assim, eu falei, agora eu avanço no cara. Sabe, eu juro por Deus, eu parei no meio do corredor, eu respirei, eu contei até 3 e era o diabinho versus o anjinho. Eu me intrometo de chegar nesse homem e falar, o senhor está gritando com a sua mulher, o senhor tem certeza no meio do mercado? Mas eu falei, eu não tenho direito, entendeu, Larissa? Mas eu também, sabe aquilo do briga de marido e mulher, se mete com ela. Se esse cara grita com ela no meio do mercado, o que ele não faz em casa? Mas aí eu penso, esse cara vai achar que ela deu causa a isso com a resposta que deu, e ele ainda chega em casa e ainda pratica uma violência contra ela, sabe? Então é complicado. A questão da violência patrimonial vem justamente nisso, no controle do dinheiro, ou então de ter também, né, de fazer tudo numa conta só e ele controla os pagamentos, ou vem até quando ele obriga ela ganhando às vezes menos, contribuir com o salário na equidade, né? Assim, vamos dividir as contas da casa no meio a meio, que no fim não sobra nada para ela, ou até, né, mesmo para ele. Eu já vi casos de pessoas, da mulher ter muito mais dinheiro que o cara, e obrigar a contribuir, né, naquela igualdade, que não sobra nada para ela se sustentar, ou ela banca ela e as crianças, entendeu? Isso é violência patrimonial. Ou quando ele vem e ele acha que ele trabalha, por exemplo, e ela ficou em casa, e ele vira e fala assim para ela, o patrimônio é meu porque eu constituí com o meu dinheiro. A lei é clara, não importa o dinheiro de quem for. Está no regime da comunhão parcial de bens, mesmo que escriturado no nome de um só, o carro está no meu nome, o carro é meu. Não, o carro é nosso, entendeu? A conta é nossa. A conta conjunta a conta separada é mais complicado, né? Que você não tem o controle, mas não importa que a conta esteja, é isso que a gente está falando, né? Que o artigo lá, acho que é 1587, salvo engano, pois eu confirmo para vocês. Vem dizendo que não importa que esteja escriturado no nome de um só, vai ser de ambos, que ambos vão ter que partilhar. Não existe aquilo, eu trabalhei, eu juntei, eu e você não. Tudo isso é meio a meio, não pode. E o dinheiro se transforma num poder. Eu trabalho, eu ganho mais que você. Ou usar, né? Eu sou mais estudado, você é menos estudado, entendeu? A minha família tem dinheiro, eu sou herdeiro. Isso tudo é um abuso patrimonial. Ou então vem também na forma de quando ele faz um empréstimo no nome dela, ou ela faz um empréstimo no nome dele, e a pessoa vai ali, fica naquele monte de consignado, aquele monte de confusão patrimonial, né? Ali fazendo, para que aquilo, para manter um esquema de vida, para ser feito. Isso tudo tem que ser conversado, isso tudo tem que ser definido. Por isso que é muito importante pactos antinupciais antes de casamento. Por isso que é importante colocar no papel tudo que você quer, definir limites patrimoniais entre um lado e outro, né? O que você ganha, o que você não ganha, né? Para deixar ali concretizado, até mesmo antes de juntar as escovas de dente, morar junto, né? Para quê? Porque é necessário isso para que evite-se esse problema de justamente
o dinheiro falar, sabe? Você cala a boca porque eu ganho mais, ou você cala a boca porque o dinheiro da casa é meu, eu que trago. Não funciona dessa maneira, ok? Não funciona dessa maneira. Tá? Então, é muito difícil esse processo todo, sabe, Ana? Por mais que hoje as pessoas tenham acesso à informação, né, junto com essa violência patrimonial, tem toda uma violência psicológica, porque, até como eu falei a semana passada, né, você pode sofrer o abuso psicológico e os outros não. Mas, se você sofre os outros, o psicológico está sempre presente. Ele é em todos inerente eles. ao relacionamento abusivo. Ele é. Ele vamos dizer, se você pegar todas as características, hoje eu deixei 10 características do relacionamento abusivo e eu trago em 2 segundos daqui a pouco para vocês, você vai ver que que dentro dele, ele tem alguma característica do abuso psicológico, do abuso, do financeiro, do sexual, né? Ele vai ter algumas situações assim. Mas você vai ver, outro abuso é o abuso sexual, estupro marital. É uma coisa que ninguém abre a boca, ninguém comenta. E hoje eu escutei um relato de uma pessoa de que a mulher não quer ter relação com o cara e vinha muito ruim. E aí ele descobriu que ele embebedando ela, ele vai dando bebida, até ela estar consciente, ele aproveita que ela está inconsciente para estuprá-la. Entendeu? E ela, quando ele veio, bateu, machucou, e ele convenceu ela de que ela estava bêbada e tinha caído da cama. Maxilar fraturado, 3 costelas, entendeu? E ela acreditava piamente de que ela tinha provocado aquilo nela mesma, entendeu? Então, é muito complicado, muito complicado, muito, 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 muito. E até mesmo o abuso sexual, as pessoas pensam que é apenas o estupro, né? E não é. Você vazar a foto íntima da pessoa, você coagir a pessoa a praticar sexo com você, né? Não precisa nem ser nesse nível, né? Da pessoa embebedar a outra. Não, sim, esse mas é o extremo, de fazer pressão, de fazer pressão psicológica, obrigar a fazer práticas que a pessoa não gosta, não quer fazer, né? Isso eu também recebo bastante. É uma coisa assim que é muito sutil, sabe, Ana? É muito velada. Então, geralmente a mulher me procura e vai contando como é o casamento dela, até que ela chega nessa parte do abuso sexual, e é sempre assim, porque meu marido me convenceu da gente ir numa casa de swing, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala, num primeiro momento, como se ele tivesse sugerido e ela aceitou. E aí a gente vai caminhando e a gente percebe, mas assim, isso aconteceu comigo assim com várias pacientes minhas, várias. E aí a gente vai caminhando e aí até que ela admite que ela não queria. Ela se sentiu pressionada, ela se sentiu manipulada e aí ela acabou cedendo àquela vontade que era do marido. Você assistiu, né? E aí quando ela tá em si... Você assistiu a série Sexy Life? Ainda não vi, ainda não vi. Ela traz muito do relacionamento abusivo do ex-namorado com a personagem central, do que um casamento. Ele traz justamente essa coisa do swing, né? Do vamos reacender o casamento e onde um impõe o que é traição. E é bem complicado porque é o nosso dia a dia, entendeu? Você fala assim, não, imagina que eu sou assim. Não, é o dia a dia, óbvio, elevado a um extremo. Mas, assim, tirando às vezes uma cena ou outra mais picante, mais uma coisa, é muito o dia a dia de um casal quando cai dentro de uma situação. Então, enquanto todo mundo vê, né, o lado sexual da série, eu fui parar, né, no inferno, né, de advogado e de psicólogo, que você fica pensando nos... Eu já vou no lado psicológico, eu já vou anotando, nossa, olha isso, olha essa característica. Eu vou por trás, sabe? Eu pulo as cenas, né? E vamos embora no que isso quer dizer. O que te leva a levar, né? O que te faz levar aquilo. E o empurra do jogo, né? Então, é bem complicado. Isso... E a gente sabe que essa parte, né? Mexe muito. Se eu não ceder, ele vai arrumar outra. E aí eu fiz aquela outra live até com a outra psicóloga, com a Maria Machado, que diz, né? Será que a traição está diretamente ligado à falta de sexo ou não, né? Então, isso é muito... Você também deve ter N casos para contar,
Mas, assim, dificilmente alguém chega ali para mim e me diz, Ana, estou aqui me divorciando por uma questão de traição ou coisa. A traição até passa. O que mata é o relacionamento abusivo, a toalha molhada em cima da cama, dia a dia, falta de dinheiro, desemprego. Isso são os pezinhos que mais pesam na balança de um divórcio. Pelo menos ao meu ver. Tema pra caramba, né? É geralmente isso. Tema pra caramba, gente. Eu adoro falar quase nada, imagina. Só lembrando também que uma das características do relacionamento abusivo é o afastamento, tá? A pessoa vai se isolando, porque ela não tem. O outro, né, quem pratica o relacionamento não quer conviver para não se demonstrar, porque ele não consegue manter durante muito tempo aquela máscara, aquele teatro. Segundo, né, a pessoa vai se isolando porque ela tem vergonha. Isso a Renata Saragiotto, que está aqui, me compartilhou um link do pastor dela, ela é batista, e ele falou uma coisa muito interessante que eu trouxe para mim. Ela fala assim, quando você tem, e isso é uma das características básicas, você tem vergonha do seu relacionamento por qualquer motivo, andar de mão dada, apresentar, seja por qualquer motivo, pare e pensa. Será que o que tem tão de errado que eu não tenho coragem? Então, eu acho que nisso vem no afastamento, entendeu? Vem justamente nisso. Por quê? Porque você não pode demonstrar que aquela pessoa da qual você está, às vezes você até ama de verdade. A pessoa, não estou colocando da dependência só financeira. Às vezes existe realmente um amor seu e que você nem percebe. E em nome desse amor, você vai ficando, né, nessa relação. E quando você começa a parar para pensar, né, o que te faz, às vezes, né, você se afastar para proteger esse tipo de relacionamento, presta atenção que alguma coisa está muito errada mesmo. É exatamente isso, porque a pessoa que está vivenciando aquele relacionamento abusivo, a vítima, ela tem vergonha das pessoas perceberem que ela está nesse relacionamento, porque vão questionar, mas como assim? Você fica com um cara que faz isso? Você fica com uma mulher que faz isso uma com você? Pessoa desse né? jeito, Por que você né? não se separa? Uma pessoa desse Exatamente, jeito, né? Como assim? Né? E aí entra E o às julgamento vezes dos são terceiros, pessoas... né? E aí entra o julgamento dos terceiros. Total, porque às vezes são pessoas que são até seguras, né? Só que naquele momento ficaram vulneráveis e acabaram entrando num relacionamento abusivo. Porque é o que eu sempre falo para todo mundo, gente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo, Ninguém com você, está livre disso. Com o vizinho do lado, com a sua Qualquer melhor pessoa. amiga super independente, CEO da melhor empresa, vai acontecer com a Joana, que é uma pessoa simples, trabalha às vezes na limpeza, tem um emprego menos nobre, vai acontecer com todo mundo, tá? Com todo mundo. Sim, Classe com o presidente da A, a multinacional. classe E e quem não tem classe também, Exato. entendeu? Também, todo mundo. Então, só que a pessoa que está nisso, ela não aceita. Né? Ela pensa que com ela não poderia ter acontecido. O que as pessoas vão dizer? O que vão falar? Né? E aí vão pressioná-la para sair daquele relacionamento que ela não consegue sair naquele vergonha. momento. Então fica uma situação... tem vergonha, justamente exatamente. Isso aconteceu comigo. Entendeu? São os relatos. Você tem que ter vergonha de dizer que você viveu um relacionamento abusivo? De jeito nenhum. Óbvio, você tem que preservar a sua imagem, a gente tem que se preservar da maldade alheia, mas você não tem que ter vergonha. Porque não foi você que causou, você é a vítima. Independente se você é homem ou mulher, ok? Você é vítima. Também não vai usar isso para não viver mais daqui para frente, né? Ai, não vou me envolver com mais ninguém porque sofri um relacionamento abusivo daqui para frente. Não quero, não. Dá um tempo, se refaz, começa com um pouco mais devagar, puxa o breque, vai de primeira até pegar o tranco na ladeira. Quando pegar o tranco na ladeira, dá uma pisada no freio. Se ainda assim continuar engatilhado, caminho andando, aí você se solta e fala, vou, né, lá? Exatamente. Você tem que se refazer primeiro, né? E também, da mesma forma que você falou, não é justo com você mesma falar, não quero mais ninguém na minha vida, não vou me relacionar, porque isso não vai acontecer, né? Você vai se relacionar. Também não é justo você jogar essa responsabilidade para as pessoas que você vier a se relacionar. Olha, eu sou assim porque eu vivi um relacionamento abusivo, então agora você vai ter que lidar com isso. Porque aí o abusivo passa a ser você. Sim, e outra coisa, então, também sabe filtro de café, que todo mundo, vocês que gostam de café, põe uns 3. Às vezes a pessoa no primeiro encontro te fala, observa se é um discurso de alguém abusivo ou se é você que está com o ouvido de quem foi abusado. Entendeu? Então dá uma filtrada, porque você porque a gente fica muito reativo.
fica reativo aquilo que você viveu, aquela história toda. Então, você fica com aquele pé, né? Então, também tomar cuidado de que, assim, não é que todo mundo é abusivo, frase que às vezes o cara falou, às vezes o cara só falou e caiu mal para você. Para, escuta, raciocina, volta no assunto depois, pergunta de novo se a pessoa insistir naquela postura é dela. Ou se aí se não, se mudou o discurso, ou se vem com alguma coisa, aí você fala, ufa, era eu só que não tinha posto 3 filtros para escutar, passou muito, né? Muito forte. A pessoa que é controladora, que ela vai ser abusiva, ela vai sempre deixando indícios. Cada vez que você conversar com a pessoa, você vai pescar uma coisa ali. Controle da sua Você vai roupa, conseguir controle de perceber. onde você foi, do seu horário, onde você está. Sabe uma das coisas de controle Com que quem ninguém tem tava, ideia, de que não tem ideia, que eu também foi relatado para mim por uma cliente? O cara ligava 3, 4, 5 vezes durante o dia, em chamada de vídeo, que era para saber onde a pessoa estava. não dá para ela falar uma mentira, né? Porque no telefone ninguém sabe, né? Então, ligava de vídeo para saber onde a pessoa estava. Controle, controle, controle.